Fala pessoal, bem-vindos ao canal Radar Político e essa notícia vem diretamente com Deltan Dallagnol. Lula se descontrola e dá soco na mesa, guerra no PT. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan Dallagnol. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilhe este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Lula dá soco na mesa e expõe uma guerra interna que racha a sua pré-campanha. O maior problema de Lula hoje qual é? Não é o adversário Flávio Bolsonaro. Não é também o tarifaço dos Estados Unidos, esse ruim para o Brasil e para os brasileiros. Mas para Lula, na verdade, é uma verdadeira bênção eleitoral. Afinal de contas, ele vai sair por aí gritando soberania. O maior problema do Lula hoje é o caos instalado dentro da própria equipe que chega a brigar na frente dele. E quem revelou isso não fui eu não, foi a Folha de São Paulo, um jornal que ninguém pode acusar de ser bolsonarista, né? Lê comigo aqui essa cena. Há cerca de um mês do começo oficial da corrida presidencial, a pré-campanha de Lula vive disputas por espaço, presta atenção, por espaço, dentro do núcleo de decisões do seu comitê eleitoral. A briga por poder vai da equipe de comunicação à definição do plano de governo para o eventual Lula 4, passando ainda pelo jurídico. A comunicação tem sido alvo de disputas constantes no núcleo do petista, a ponto de o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, e o chefe do gabinete do presidente, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, terem travado um debate diante do presidente sobre os rumos da campanha. Segundo dois aliados próximos, Lula teve que dar um soco na mesa para interromper a discussão. Então veja, não é força de expressão. Lula deu um soco na mesa, tanta é a briga na frente dele que acontece dentro da campanha. De acordo com esses relatos, Lula reclamava com Sidônio do tom festivo de uma peça publicitária produzida pela SECOM, lembrando que já havia se manifestado contrário a esse tipo de propaganda. Enquanto Sidônio contra-argumentava, Marcola apoiou a opinião do presidente, desencadeando uma discussão entre os dois. É isso mesmo. O presidente da República precisou dar um soco na mesa para calar os próprios marqueteiros. E isso há pouco mais de um mês do início da campanha. E ela já está aí pegando fogo por dentro. E há várias outras brigas, gente, como esse infográfico aqui da Folha mostra. Acompanhe aqui comigo, ó. Outras áreas de briga além da área de comunicação. Plano econômico de governo. Sérgio Gabrielli versus Fernando Haddad. Um é o coordenador do programa, outro é o ex-ministro da Fazenda, que acho que na verdade foi o melhor ministro da Fazenda da história, só que do Paraguai, não do Brasil, né? Porque as empresas vão para lá, depois ele gerar esse ambiente econômico de quebradeira, mas estão aí os dois brigando pelo quê? Diretrizes da política econômica no plano do governo. Briga também na equipe jurídica. De um lado é Dinho Silva, presidente do PT, e do outro Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas. Motivo? Divergência entre uma atuação jurídica técnica e discreta e uma atuação mais política e combativa. Repara então que nenhuma dessas três brigas é sobre o que fazer pelo Brasil. É briga por cargo, é por quem controla dinheiro da campanha, é por quem manda nos perfis do próprio Lula, que agora passaram, aliás, para o PT. É briga sobre quem tem poder para mandar, sobre quem vai dar as ordens, quem vai comandar. E olha o que está acontecendo na equipe jurídica do Lula. A disputa entre o presidente do PT, o Edinho Silva, que prefere uma atuação jurídica mais técnica, e o Marco Aurélio Carvalho, o coordenador daquele clube da impunidade, que ficou conhecido como Prerrogativas, que vivia atacando a Lava Jato, dizendo que era por direitos. E agora tá aí, você sabe por que é? O grupo anti-Lava Jato que aparelhou o governo Lula inteiro. Marco Aurélio, por sua vez, disse respeitar a opinião do presidente do PT, mas deixou claro que discorda do papel definido para a assessoria jurídica da campanha. Segundo ele, a ameaça de uso de inteligência artificial nas eleições, associada às fake news, exigirá um trabalho político da equipe. Respeito a opinião dele, Edinho, mas tem uma opinião distinta sobre o papel do coordenador jurídico sem o papel político, afirmou. É claro que o Marco Aurélio prefere um trabalho mais político do que técnico, afinal, foi nisso que o Prerrogativa se especializou nesses últimos anos, em fazer lobby no judiciário, especialmente no STF, para destruir a Lava Jato, livrar Lula, derrubar as condenações dos corruptos amigos, lembrando que foram eles que organizaram o jantar que uniu Lula e Alckmin em 2022. Foi eles também que organizaram o jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula.
Foram eles que ocuparam várias boquinhas, uma série de cargos no governo Lula. E o detalhe mais revelador é o timing. A última pesquisa Quaest mostrou que Lula está 8 pontos à frente do Flávio, de modo que pro PT a situação ele sente ali como confortável. Ou seja, eles não estão brigando por desespero, eles estão brigando pelo espólio, pela divisão do poder antes mesmo de vencer. Imagina o tamanho do circo se a coisa apertar, e tomara que aperte. Enquanto o Brasil discute o tarifaço que expolia os brasileiros, o roubo dos aposentados roubados por essa corja do PT, o caso Master, o comitê do Lula, ele fica gastando energia decidindo aí quem fica com qual pedaço. É esse o projeto que se vende como salvador do país. Uma máquina que, na largada, já briga por cargo na frente do próprio chefe. O Brasil merece gente que trabalhe pelo país, não pelo loteamento de poder. E é por isso que eu quero ir. E vamos com umas notícias no site Conexão Política. Em fracasso diplomático do governo Lula, Estados Unidos confirmam tarifaço de 25% sobre o Brasil. Em apuração exclusiva, Conexão Política obteve acesso à decisão da Casa Branca, que valida a medida antes da suspensa e aponta a falta de empenho do governo brasileiro. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o USTR, confirmou nesta terça-feira a aplicação de tarifas adicionais de 25% sobre uma parcela relevante das exportações brasileiras ao mercado americano, enterrando de vez um processo de negociação com o governo Lula. Tentou conduzir por meses e sem conseguir reverter a medida. A informação foi pautada com exclusividade pelo Conexão Política. O representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, declarou encerradas as negociações após a última reunião com a delegação brasileira e afirmou que teria faltado empenho do governo brasileiro nas tratativas. A avaliação foi contestada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, e pelos embaixadores Maurício Lírio e Aldo Faleiro, que afirmaram que os Estados Unidos não apresentaram argumentos técnicos suficientes para sustentar a investigação aberta com base na seção 301 da legislação comercial norte-americana. A tarifa de 25% pode atingir até 21% do valor total das exportações brasileiras ao mercado norte-americano, segundo estimativas do setor. A lista de exceções preserva produtos estratégicos, a exemplo do café, além de determinados metais, produtos energéticos e componentes aeronáuticos foram mantidos fora do alcance da medida. Greer informou que não haverá uma lista dinâmica de exceções, o que significa que os produtos não incluídos na isenção inicial não poderão ser retirados posteriormente sem nova negociação. O Brasil havia proposto a redução das tarifas de importação aplicadas ao etanol norte-americano em troca de maior acesso do açúcar brasileiro ao mercado dos Estados Unidos, alternativa rejeitada pelo USTR durante as conversas. Brasília entrou nas negociações finais sem alimentar ilusões sobre um acordo de última hora. A avaliação predominante dentro do governo era que o intuito já não era impedir a tarifa, mas garantir que o texto americano preservasse canais diplomáticos, permitisse mudanças futuras na lista de produtos atingidos e deixasse claro que a decisão poderia ser revista caso houvesse avanço nas tratativas. Um dos pontos de atrito foi a acusação americana de aumento do desmatamento no Brasil. A delegação brasileira contestou o uso do assunto como justificativa comercial, argumentando que os dados relacionados à Amazônia não confirmam a avaliação apresentada pelo STR. O corpo jurídico do Executivo estuda acionar a lei de reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, após a primeira ameaça americana de sobretaxa de 50%, que confere ao Estado brasileiro o poder de retaliar comercialmente nações que criem restrições sem fundamento técnico contra produtos brasileiros. A confirmação do tarifaço recai sobre Lula 3 com o maior fracasso da política externa desde o início do mandato, no momento que o Brasil enfrenta eleições presidenciais em outubro, com Lula empatado no segundo turno com Flávio Bolsonaro. A decisão americana isola o Palácio do Planalto. Argentina, Paraguai, Colômbia e Equador estão alinhados com Washington.
enquanto o Brasil é o único grande país sul-americano sem acesso preferencial ao mercado norte-americano. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.